Os anos mudam e continuam os mesmos problemas. Todo começo de ano é um momento excelente para voltar a falar da matriz estratégica, da importância da matriz estratégica e do portfólio. Ah, mas eu já estou ficando velho de tanto ouvir isso, mas não tem jeito. A única forma de você evitar que o usuário pegue uma simples falha no ponto de função da aplicação que ele utiliza, ou o componente que ele está usando de um determinado serviço, e evite transformar isso num impedimento total ou atrito para várias pessoas, é você criando mais uma camada na sua matriz estratégica, detalhando cada ponto de função que o usuário utiliza, da aplicação ou serviço que a aplicação utiliza, e tudo isso alinhado dinamicamente com o portfólio. E quando você fala em ter todos esses pontos de função das aplicações detalhados e componentes dos serviços, a gente já está falando de já ter alimentado o seu software Service Desk, o seu software CRM, o seu software Bug Track, para interagir inclusive com a equipe de desenvolvimento, né? E isso é um excelente momento para você ver se as ferramentas que você tem na sua empresa te atendem ou fazer um benchmark de mercado, né? Achar ferramentas que vão te atender melhor. Tudo isso já vai permitir que a gente já faça a distribuição das tarefas e implementação ou manutenção dos serviços, já aplicando o conceito ágil ou utilizando, se for o caso, o conceito tradicional de projetos. Se tem uma demanda muito grande, né, e você tem uma equipe multidisciplinar, ou seja, você não tem o especialista de A, especialista B, todo mundo tem um conhecimento distribuído, né? O conhecimento distribuído entre a equipe. Você pode aplicar o Kanban, né? Fazer uma alusão muito simples a travessia do rio, né? Conforme chegam as demandas, você já pega o técnico, pega a demanda, que seria a boia, coloca na boia, põe para atravessar, né? É claro que você vai ter que ter, e fazendo isso, demanda a demanda, e dentro de uma segurança para quantos você tem dentro do rio para atravessar, quantos já atravessaram, você já concluir as tarefas, né? Mas você não precisa esperar formar encher o bote, vamos dizer assim, você ter um sprint definido, como é no Scrum, né? Você já tem uma entrega muito mais rápida, muito mais dinâmica. Só repassando rapidamente, né? Essa parte de distribuição do conhecimento a gente viu no processo de recursos humanos da primeira temporada, Alinhar, Planejar, Organizar. Quem não viu, procura lá no Google Tudo Junto Construindo Governança, acha o canal no YouTube e assiste a primeira temporada. Então, só para afirmar essa questão, né, da diferença de equipes de especialistas e equipes multidisciplinares, as famosas squads. As equipes especialistas, ou seja, baseadas nos conhecimentos, habilidades e atitudes específicas individuais, é como se eu tivesse um exército, né, de pessoas, e esse exército de pessoas, cada um tem uma função. Então tem lá o especialista em arco e flecha, o especialista em cavalaria e o especialista em luta e campo. No caso de equipes especialistas, cada especialista vai pegar uma demanda específica que ele domina. E ele vai ter que lidar sozinho com todo o impacto dessa demanda. No caso de squads multidisciplinares, toda a demanda é distribuída para todos da equipe. Só a única coisa que vai variar é o quê? Vai ter aquele que, por exemplo, para essa determinada demanda, eu não domino, mas eu posso começar com a documentação. O outro já pode, por exemplo, falar, não, eu consigo colocar na prática, só vou precisar de uns toques. E o outro, por exemplo, não, nesse caso eu dou os toques que todo mundo precisar. Como a demanda é distribuída para todos, o impacto ele acaba sendo distribuído também e é muito menor. O que é legal de uma equipe multidisciplinar é que as pessoas vão mudar de posição, né, conforme as demandas. Então, por exemplo, numa outra demanda, aquele que, por exemplo, na outra demanda ele só documentou porque ele não dominava, ele pode começar a executar sozinho. Aquele que, por exemplo, punha na prática, nisso ele já é expert, então ele pode tirar as dúvidas. E aquele que coordenou a primeira demanda lá, nesse caso, ele por exemplo, ele já não domina quase nada, então ele pode ficar só na parte da documentação. Então você tem uma distribuição muito democrática, né? As pessoas vão acabar fazendo aquilo que elas se sentem à vontade e vão evoluindo conforme o tempo, e você vai nivelando também o conhecimento de todos conforme o tempo. Essa distribuição de conhecimento vai te permitir você partir para, por exemplo, utilizar o Scrum, né? com sprints de entrega mais definidos. Então, ao invés de sair cada um pegando, põe a boia e já vai atravessando o rio, né, como brinquei lá atrás, você vai ter o botezinho lá. Então você vai ter quem vai assumir a posição de
de remar, aquele vai assumir a posição né, o Scrum Master lá, reme mais rápido, reme mais devagar, cuidado com a correnteza. Então, você vai ter um domínio maior sobre a entrega, né? E aí você vai poder fazer uma entrega mais específica, mais controlada. Tudo isso daí começa lá com o processo estratégia, lá na primeira temporada. Quem não assistiu, vai no YouTube, procura por Construindo Governança Tudo Junto, né? Assiste a primeira temporada. Então, onde a gente começou a desenhar toda essa distribuição de atividades para poder permitir que a gente aplique, né, por exemplo, um conceito ágil ou um conceito tradicional, né? E até os próprios processos, né, que a gente viu do COBIT, a gente também não viu também de uma maneira tão sequencial, né? Às vezes pulando para voltando para outro, né? Assim como a gente está fazendo a distribuição de tarefas aqui no caso, os próprios processos também seguiram essa forma, né? Eles podem ser feitos dessa forma. Então, isso é movimento ágil, está no movimento ágil, né? Se adaptar conforme a demanda. Não tem como falar de entrega, né, se não falar do Delivery Service Support, do domínio DSS, do COBIT, que a gente falou na segunda temporada, também está lá no YouTube, no Construindo Governança Tudo Junto. E a importância, né, de você ter um comitê de mudança, né, que vai analisar, vai fazer um trabalho de BPM, vai analisar se você vai ter escopo fixo, vai usar AWS, você vai ter escopo variável para poder fazer as entregas em sprints, né? Então tudo isso é a importância do comitê de mudança que é definido no primeiro domínio lá, no alinhar, planejar, organizar, mas ele se consolida aqui no processo de entrega. E, né, é importantíssimo nesse comitê você ter diferentes papéis técnicos, né? Mais uma vez, então desde de quem vai gerenciar o projeto, de quem vai distribuir as tarefas, o técnico em si, que vai fazer a configuração de um componente, a codação a parte de código, até o pessoal da área administrativa, né, que vai ter que cuidar, às vezes, de contratos com fornecedores, aquela parte burocrática. Então aqui está a importância do processo de entrega. Independente de você ter escopo fixo ou variável, usar métodos tradicionais ou ágeis, é imprescindível, assim como a gente falou lá atrás, da importância de uma ferramenta de HSM ou Bug Track para apoiar o seu portfólio e a sua matriz estratégica. Aqui, nesse momento da entrega, né, que a gente chegou na entrega, é imprescindível a gente ter uma ferramenta CI/CD para fazer a entrega e o desenvolvimento contínuo. Então, nesse caso, o mais usado são as ferramentas Git, né? A gente fala mais detalhes delas na terceira temporada. Procura lá também no YouTube Construindo Governança pela terceira temporada. Mas é fundamental você ter uma ferramenta para você poder, assim como você documentou vai documentar no HCM todos os seus pontos de função e configuração, na ferramenta Git você vai ter toda a documentação das modificações, né? O mais importante, né? Das modificações e implementações nesses pontos de função e configuração. Então, aqui é um momento muito importante para você fazer outro benchmark, né? E procurar se você não tem, procurar uma ferramenta Git que te atenda para fazer o CI/CD. E é isso aí, pessoal. Quem sabe não vem uma quarta temporada agora nesse ano de 2022. Mas por enquanto, obrigado a todos pelo seu tempo. Valeu!